Olá, como você está? Você tem noção da quantidade de seres vivos que existem dentro de você? Eu não estou falando aqui dos nossos órgãos internos, coração, fígado, pâncreas, rins, intestino. Eu falo de seres vivos, de seres que vêm de fora e que entram para dentro de nós. Existem centenas, milhares, talvez. Nós estamos cercados de bactérias, micróbios, micro-organismos que não são vistos a olho nu, mas que são detectados por um microscópio e que estes entram para dentro do nosso corpo e podem causar um dano mortal através de infecções, de sérios problemas que podem ser causados por bactérias. Estamos lutando em quarentena por uma questão de saúde pública diante da pandemia do coronavírus, um vírus invisível que pode estar nas nossas mãos. Posso agora eu estar aqui contaminado e ser assintomático, não desenvolver as manifestações que a doença causa, mas posso estar infectado e posso estar transmitindo a outra pessoa. Por isso a importância de todo o cuidado, de toda a preservação. Mas existem dentro de nós centenas e milhares dessas bactérias. Em 1660, quando foi usado pela primeira vez um microscópio em um laboratório, um cientista naquela época analisou uma gota da água de um lago local. E ele ficou impressionado, para não dizer horrorizado, com a quantidade de seres vivos que ele encontrou naquela gota de água. Assustador. Muito mais tem dentro do nosso próprio corpo, corroendo, sem mesmo nós percebermos. Eles estão presentes, estão em nosso organismo, estão em nossa pele. Muitas vezes temos hábitos de roer unhas e estamos ali ingerindo, colocando para dentro de nós centenas de micro-organismos, bactérias que causam infecções. Às vezes adoecemos e não sabemos o porquê. Assim também, nós lutamos contra um vírus invisível que não é detectado por microscópio. O vírus do pecado, que muito mais do que causar a morte física, ele causa morte espiritual. E este é detectado por Deus. Deus tem conhecimento do pecado e Deus sabe do quanto nós somos fracos diante do poder deste vírus chamado pecado. O nosso corpo automaticamente, quando ele percebe a presença de uma bactéria, de um vírus, de uma infecção, ele produz anticorpos que vão lutar e que vão combater esses micro-organismos externos que estão nos prejudicando. Mas nós, humanamente falando, não temos capacidade de lutar contra o vírus do pecado. E aí vem a importância da presença de Deus Espírito Santo na minha vida, na sua vida. É Ele que vai te proteger, que vai te defender, é Ele que vai te tornar capaz de lutar contra o poder do pecado. A palavra de Deus, os sacramentos, são os meios que Deus usa para habitar em você e para criar em você esta defesa contra o mortal poder do pecado. Na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 2 especialmente, o apóstolo Paulo fala sobre esta luta, sobre esta guerra que nós travamos contra o poder do pecado. E ele diz que nós não estamos lutando contra qualquer coisa, mas sim contra os principados e potestades, contra o poder do inimigo, do diabo. O diabo está ao nosso redor como um leão que ruge pronto para atacar e devorar. Também o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele nos mostra como nós podemos vencer este ataque mortal do pecado. Quando ele diz, agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim.
E é pela presença de Cristo em mim que eu estou preparado, que eu estou municiado, que eu estou pronto para lutar contra o poder do pecado, o poder mortal do pecado, que o mundo, o diabo, e que a minha própria carne está infectada por ele. Martinho Lutero, na sua introdução ao catecismo, ele também lá escreve, quando ele diz assim: auxílio sobremodo poderoso contra o diabo, o mundo, a carne e todos os maus pensamentos, ocupar-se com a palavra de Deus, dela falar e sobre ela meditar, porque a palavra de Deus não pode ouvir nem suportar o diabo, porque precisamos diariamente da palavra como do pão de cada dia. Isso Lutero escreve na introdução do Catecismo Maior. E ele ainda escreve, está nas suas obras selecionadas, ele escreve dizendo assim: os caminhos do Senhor são as suas obras, especialmente as obras que ele faz em nós. Isto é, que ele destrói as obras de nossos lapsos diários e opera o oposto em nós, nos dando esperança, justiça, paciência, alegria e paz. Esses são os caminhos do Senhor que a sua palavra traz quando ouvida e crida. Pois é, estimados irmãos, Deus providenciou para nós um antídoto para lutarmos contra o poder deste vírus mortal do pecado. E Ele nos prepara, Ele nos guarda, Ele nos cuida. Ouça, em Romanos capítulo 8, versículos 37 ao 39, está escrito assim: em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o bondoso Deus nos conceda essa graça de vivermos, não nós, mas de Cristo viver em nós, hoje e sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja contigo, hoje e sempre. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço, que vem a toda gente de graça.